Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta aula, vamos falar sobre artigo. Eu sou a professora Gisele, de Língua Portuguesa. Então, vamos aos objetivos da aula de hoje? Ler e interpretar um artigo de opinião, compreender a argumentação, recordar a estrutura do artigo de opinião. Uma reflexão aqui para a gente dar início à nossa aula. Qual a sua opinião referente ao transporte coletivo da sua cidade? Então, um tema. Será que é possível vocês fazerem um texto dando a sua opinião referente a esse tema? Um tema atual, do cotidiano, do dia a dia? Com certeza sim, ok? Artigo de opinião é um tipo de texto argumentativo no qual o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, usando uma linguagem geralmente simples e objetiva. Estrutura do artigo de opinião: introdução, apresentação do problema, desenvolvimento, análise do problema e a conclusão, sugestão de soluções para o problema. Então, o artigo de opinião, sabemos que é um texto, o nome, a palavrinha já diz, opinião. É você dar a sua opinião referente ao tema, dar a sua opinião com argumentos para convencer o leitor referente à sua tese, a sua opinião referente a determinado tema que será o seu artigo. E qual a estrutura? Então, a gente vai relembrar um pouquinho da estrutura do artigo de opinião. Sabemos, que iniciamos com a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, professora, seria 3 parágrafos? Não! Então, aí fica a critério de vocês. Então, a introdução pode sim 2 a 3 parágrafos, então dependendo do contexto do seu texto, ok? Então, geralmente a gente fala assim para vocês saberem a estrutura, se localizar referente a como vocês vão descrever o seu texto. Então, a introdução, uma breve apresentação sobre o problema. Então, você vai expor nessa introdução o tema do seu artigo e o problema. Então, já dá para você expor ali em 1, 2 parágrafos o que é o tema e se você é a favor ou contra aquele determinado assunto, ok? O desenvolvimento será a análise do seu problema, da sua opinião ali. Então, é no desenvolvimento que vocês vão colocar todos os argumentos que vocês têm de convencimento. Tudo que você sabe referente ao tema, ok? Então, aí dá para vocês colocarem dados, estatísticas, tá? Mas tudo de forma coerente. Então, se é tudo que é o correto, se é verídico aquilo que vocês vão colocar no seu desenvolvimento, na sua argumentação. E a conclusão, geralmente, você vai terminar o seu texto com uma sugestão para o problema. Então, uma sugestão para o problema que você apresentou ali na sua tese, tá? Se você é a favor, ok, beleza, o que pode vir a melhorar aquele determinado tema, aquele determinado assunto, tá? Se você é contra, qual proposta para melhorar, uma ideia, uma sugestão no final, ok? Vamos para a leitura de um exemplo de um artigo de opinião. Os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Então, este é o tema. Nos últimos tempos, a causa do mais novo e, ao mesmo tempo, o mais antigo de todos os problemas vem obstinando discussões sobre uma das possíveis soluções para o quesito mobilidade urbana. O fato é que, com o crescimento da população urbana, as cidades incharam, fazendo assim com que, consequentemente, houvesse também um amplo conhecimento crescimento de automóveis nas ruas. No entanto, as vias não cresceram proporcionalmente ao número de automóveis. Então, uma pausa para a atividade 1. Nos últimos tempos, a causa do mais novo e, ao mesmo tempo, o mais antigo de todos os problemas vem obstinando discussões sobre uma das possíveis soluções para o quesito mobilidade urbana.
Então, referente a esse trecho, na introdução, como o autor do texto apresenta o tema da mobilidade urbana? Então, eu vou dar um tempo para vocês tentarem descobrir como que o autor apresenta esse tema da mobilidade urbana. Voltamos. Vamos para a correção da atividade 1? Vamos reler novamente o trecho. Nos últimos tempos, a causa do mais novo e, ao mesmo tempo, o mais antigo de todos os problemas vem obstinando discussões sobre uma das possíveis soluções para o quesito mobilidade urbana. Então, na introdução, como o autor do texto apresenta esse tema, o tema da mobilidade urbana, como a causa do mais novo e, ao mesmo tempo, mais antigo de todos os problemas.
Então, conseguiram identificar? Então, se vocês fizeram uma resposta similar a esta, está correta. Continuação da leitura. Uma das grandes causas que podemos considerar como o gerador de todos esses problemas é a má qualidade dos transportes públicos, gerando assim uma insatisfação ao seu uso. Nos últimos anos, o povo brasileiro não perdeu a oportunidade de financiamentos de automóveis, fazendo assim com que aumentasse gradativamente o número de carros. Uma das grandes dificuldades é o desenvolvimento de meios para a solução desse sufoco, mas como com uma pequena pausa, ação integrada e estudos, podemos sim obter variadas formas para uma possível saída. Acredito que os meios de saída são a criação e a estruturação de bairros multifuncionais, dar continuidade aos projetos e programas já existentes e aprovados, o melhoramento e a expansão do transporte público de qualidade e o planejamento de modelos arquitetônicos modernos e suficientes a todas as classes sociais. Todavia, esse é um assunto que sempre estará provindo de novos debates e planejamentos, mas feitos e estruturados com projetos de médio e longo prazo, poderemos sim atender à demanda do momento. Então, assinado, e publicado pelo autor, que foi o Diego Isaac Lopes. Para convencer o leitor a concordar com sua opinião, o autor utiliza argumentos. Veja 4 tipos de argumento. Então, percebemos no artigo anterior, vocês viram quantos argumentos que ele deu referente à sua opinião? Quais as melhorias ali na conclusão do texto também? Então, ficou uma linguagem clara, objetiva. Tá? O texto todo foi coerente com as palavras. Ali no finalzinho, ele utilizou todavia. Então, palavras assim sinônimas que trazem um ar interessante para o texto. Tá? A autoridade, sustentado pela citação de fonte confiável. Então, tudo que você colocar de argumento tem que ser de fonte confiável, tem que ser correto, certo, ok? Princípio, apela para princípios sociais e humanos incontestáveis. Tá? Então, você não vai sugerir uma ideia ali, por exemplo, no final do texto, mas que não esteja coerente, alguma lei fora ali da nossa Constituição, dos direitos humanos. Tá? Causa, baseia-se em um conjunto de causas do problema apresentado e a exemplificação, que toma com base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. Atividade 2. Podemos considerar como o gerador de todos esses problemas é a má qualidade dos transportes públicos, gerando assim uma insatisfação ao seu uso. Nos últimos anos, o povo brasileiro não perdeu a oportunidade de financiamentos de automóveis, fazendo assim com que aumentassem gradativamente o número de carros. Então, de acordo com esse trecho, que foi retirado no nosso artigo, que tipo de argumento ele utilizou nesse trecho? Então, tempo para vocês responderem essa questão, logo volto para fazermos a correção.
Voltamos! Vamos para a correção da atividade 2? Podemos considerar como o gerador de todos esses problemas é a má qualidade dos transportes públicos, gerando assim uma insatisfação ao seu uso. Nos últimos anos, o povo brasileiro não perdeu a oportunidade de financiamentos de automóveis, fazendo assim com que aumentasse gradativamente o número de carros. Então, segundo esse trecho, que tipo de argumentos foi utilizado? Que tipo de argumentos foi usado nesse trecho? Argumento de causa, porque o autor aponta a má qualidade do transporte público e facilidade de comprar carros como as causas do problema da mobilidade social, ok? Então, ele identificou o problema da mobilidade social, esse aumento da população, esse aumento gradativo, em decorrência disso, o acesso a carros, financiamentos a carros, esse inchaço nas cidades, ok? Atividade 3. Todavia, esse é um assunto que sempre estará provindo novos debates e planejamentos, mas feitos e estruturados com projetos de médio e longo prazo, poderemos sim atender à demanda do momento. Então, qual a solução apontada pelo autor do texto na conclusão? Um tempo para vocês responderem esta questão. Logo volto.
voltamos. Vamos para a correção da atividade 3? Vamos reler novamente. Todavia, esse é um assunto que sempre estará provindo novos debates e planejamentos, mas feitos e estruturados com projetos de médio e longo prazo, poderemos sim atender à demanda do momento. Então, qual a solução apontada pelo autor do texto na conclusão? Que sejam feitos projetos de médio e longo prazo para atender à demanda do momento. Então, vocês viram ali a sugestão final que o autor deu para o seu texto, para o seu argumento final ali. Tá? O que estudamos na aula? Lemos um artigo de opinião, compreendemos a argumentação e recordamos a estrutura do artigo de opinião. Lembrando também, se você defende o tema, então você tem que procurar defender até o final. Às vezes, no último parágrafo ali, você começa a concordar. Então, assim, se você concorda, concorda até o final. Se você discorda, então para ter essa coerência ali entre as frases, entre os parágrafos, para convencer o autor a se interessar, a concordar ou não com o tema apresentado, ok? Então, nesta aula falamos sobre artigo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.